TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, bom dia, telespectadores da TV Candidez. É um prazer muito grande estarmos com vocês mais uma vez, através desse canal da TV Candidez, nesta breve sala de aulas, onde trataremos de assuntos pertinentes à doutrina espírita. E é um prazer muito grande pedir a você a licença de entrar no seu lar, na sua casa, para levar até você essa sala virtual, na onde trataremos de um tema que, com certeza, você já está acostumado com ele, certamente você já sabe muito sobre ele, mas a doutrina espírita, como sendo uma doutrina de luz, de amor e verdade, ela nos traz grandes ensinamentos a respeito da prece, da oração. Nosso tema de hoje é a prece, como realmente funciona a prece. Os nossos pedidos formulados a Deus têm uma eficiência, uma eficácia. Como nós podemos orar? Há uma maneira mais eficaz, mais eficiente para pronunciarmos os nossos pedidos a Deus? Esse tema é um tema muito pertinente nesse momento em que muitos de nós da humanidade não têm o hábito da oração pela manhã. E nesta manhã de hoje, dessa terça-feira, que para nós é uma alegria muito grande, recebemos aqui nos estúdios da TV Candidez o nosso estimado amigo Ives Facuri, o nosso companheiro de caminhada aqui, que todas as semanas está conosco aqui, entrevistando os nossos facilitadores. E hoje nós invertemos o papel. Hoje nós colocamos o Ives na condição de entrevistado. Estamos aqui na condição de entrevistador. Para nós, Ives, é uma alegria muito grande receber você aqui nos estúdios da TV Candidez para realizarmos, nesse nosso 25 minutos de programa, essa temática de suma importância para todos nós, seja espíritas, não importa a sua religião, o seu credo religioso. O que nos importa é com relação à temática, oração. Vai lá então a primeira pergunta. Ives, qual é a utilidade da prece? Ela tem uma utilidade, tem um valor? Quantas vezes nós deveríamos orar? Existe uma forma de a gente poder orar, uma forma mais correta? Ou simplesmente uma pronúncia, uma recitação? Bom dia, Vicente. Bom dia a todos. Para nós é uma alegria estar aqui agora na condição de entrevistado, né? Na berlinda, como se diz. A pergunta 658 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se a prece é agradável a Deus. E os Espíritos respondem que sim, que a prece é sempre agradável a Deus quando ela é pronunciada ou quando ela é feita com o coração. Porque existe uma distinção entre a prece dos lábios, aquela formulação mecânica, recitação, no caso, e a prece do coração. Essa prece do coração, ou seja, essa prece que estabelece conexão, porque nós temos que compreender que a prece capaz de estabelecer conexão é aquela vinculada ao sentimento e não aquela das formulações verbais, dos lábios. Então, essa prece do coração, ela não tem uma quantidade específica a ser feita por dia. Nós somente consideramos a importância dela no sentido de nos trazer calmaria, de muitas vezes estabelecermos conexão mental com a espiritualidade superior para a resolução de algum problema. Então o Gandhi, Mahatma Gandhi, ele já dizia que a prece é a respiração da alma. Ou seja, quando você está num ato de oração, a sua alma está se reabastecendo desses fluidos benfazejos
que permeiam todo o universo e que são também conduzidos pela espiritualidade superior, de certa forma se lançando mão deles para a resolução dos seus problemas, pacificação dos seus pensamentos. Então eu gosto de usar uma imagem que é como se fosse o seguinte, para estar falando dessa importância da prece. Que imagina que alguém cai dentro d'água em uma superfície profunda. Então ele está ali e se ele começa a se debater, o que acontece se a pessoa cai em águas profundas e começa a se debater? Ela começa a afundar. Isso. E se a pessoa para um pouquinho de se debater, abre os braços e fica um pouco numa postura mais calma... Serena, no caso. Serena, no caso, a tendência da pessoa é boiar. Isso. Então, o que acontece? A prece é essa boia em que a pessoa ela separa um momento para ficar mais reclusa e ela começa a pairar por cima dos seus problemas. Ela começa a enxergar melhor a vida e os acontecimentos. Nesse caso seria assim, é entrar mais numa relação com as leis divinas. Com as leis divinas. Né? É o caso, você deu o exemplo da analogia de boiar. Quando você debate demais, você perde aquela propriedade chamada tensão superficial. Uhum. Então, quando você, neste caso, então você está mais sujeito às leis divinas. Então você fica mais sereno, você não reage contra as leis, pelo contrário, você entra numa consonância com as leis. Ô Ives, com relação às leis divinas, nós sabemos que tudo está sob o controle de Deus, que tudo está permeado das suas leis, que Deus tem o controle de tudo e de todos. Não seria irrelevante a gente dirigirmos a Deus um pedido, uma súplica, no caso, sabendo que Ele sabe das nossas necessidades de antes, quer dizer, de antemão, Ele já sabe das minhas, das suas, de todas as nossas necessidades. Não seria irrelevante fazer esse pedido a Deus? Essa é uma pergunta muito interessante, porque muitos colocam assim, já que Deus é onisciente, por que eu vou pedir já que Ele sabe dos meus problemas, né? Essa resposta ela está muito bem exarada na pergunta conseguinte àquela que a gente citou anteriormente, que é a 659. Certo. Em que Allan Kardec ele pergunta qual é o caráter geral da prece. E nesse caráter geral da prece, a espiritualidade responde que a prece ela se divide basicamente em três tipos, vamos dizer assim, a grosso modo, que são os louvores, o louvor, o pedido e o agradecimento. Nesse sentido do louvor, no sentido da contemplação, vamos dizer assim, o nosso estado mental ele ganha nova luminosidade, porque louvor ele está longe de ser bajulação. Isso. Quando nós falamos de louvor, nós não falamos de bajulação ou que Deus espere ser bajulado por nós. Nós estamos falando de um estado de pacificação mental onde se torna para nós possível uma lucidez mais ativa na resolução de conflitos, na condução das nossas escolhas na vida, no estabelecimento de conexão com a espiritualidade superior. Ou seja, esse louvor ele representa tudo aquilo que significa reforma dos pensamentos. Seria assim, você entrar nessa energia divina que permeia todas as coisas. Que permeia todas as coisas. O pedido, que é esse segundo tipo de formulação que envolve a prece, ele seria muito naquela direção em que a gente, toda vez que pede algo, nós pedimos dentro de uma intencionalidade, dentro de um desejo profundo. Então você diz muito de você dentro daquilo que você pede para Deus. Muito bem. Então, assim, o Emmanuel até usa uma linguagem figurada nesse sentido, que ele fala o seguinte, se eu não me engano, no prefácio do Livrinho de Luz, em que ele fala que as borboletas elas buscam se nutrir do pólen e o abutre ele busca se nutrir dos despojos. Então, o abutre, se ele for ter que pedir algo, ele vai pedir carniça para ele poder se alimentar. A abelha, ela vai pedir pólen. Então, os nossos pedidos, que vai muito mais da nossa intenção do que da nossa formulação verbal, ele vai fazendo com que, de certa forma, a gente se mostre tal como a gente é. E dentro desse ato de se mostrar,
o ser vai se conhecendo porque vem a resposta de Deus naquela direção. Então o pedido, Vicente, ele funciona como uma espécie de afinação. É como um instrumento musical. Você pega um instrumento musical desafinado, um violão desafinado, e toca, não vai sair som de violão. Certamente. Vai sair som de qualquer coisa, menos de violão. Melodia. Menos violão. Então, a prece é para que, nessas nossas formulações para Deus, esse toque, essa emissão de som, porque é uma emissão de som. Sim, certamente. Ela vá se afinando conforme a gente vai se autoconhecendo. Então, o objetivo desses nossos pedidos é tocar o som da nossa essência divina, ou seja, vibrar enquanto deuses que somos todos nós. E o caráter do agradecimento é que nós temos uma tendência muito negativa de avaliar somente as coisas ruins da vida. Eu costumo dar um exemplo também, que se você pega um quadro branco e você desenha um ponto preto no meio desse quadro e pergunta para o pessoal o que eles estão vendo, eles falam, estou vendo um ponto preto, e esquece todo o quadro branco. O quadro branco. Então, essa questão do agradecimento é para que nós, de certa forma, possamos gerar em nós otimismo, entusiasmo, através do reconhecimento de inúmeras coisas boas que já nos chegam, mas muitas vezes nós não sabemos reconhecer pelo fato de estarmos dando maior atenção para aqueles pontos não tão positivos assim, ou pelo menos que nós não consideramos positivos, porque tudo tem uma finalidade. Sim, certamente. E deixando de observar tantas bênçãos que, de certa forma, já estão na vida de todos nós. Então, Deus, Ele espera que a gente formule as preces justamente para que nós possamos ir nos afinando com a intenção divina, nos aproximando a nossa vontade com a vontade de Deus. Nesse caso de pedir, então, Ives, de que forma, de que maneira a gente poderia pedir intercedendo por alguém? Haveria essa possibilidade de eu formular um pedido a Deus por uma pessoa, por uma outra pessoa que talvez eu conheço ou talvez eu não conheço? Há uma intercessão nos nossos pedidos por alguém? Sim. Nenhuma prece se perde no ar. Isso aí é uma coisa importante da gente estar dizendo. Todas as nossas rogativas, todo o nosso pensamento positivo é um pensamento de luz que, de certa forma, não se desfaz. Certo. Por mais que aquela pessoa da qual a gente está destinando aquela oração, ela não tenha um merecimento, porque a gente tem que colocar toda essa questão do merecimento. Por mais que ela não tenha o merecimento, aquela prece que você fez em favor dela não se perde. Porque às vezes ela não tem merecimento, mas ela tem alguém do lado dela que tem o merecimento. Certo. E aquela prece, de certa forma, vai influenciar aquela pessoa que pode assisti-la mais diretamente, pelo fato de estar mais sintonizada com as vibrações da prece, e essa pessoa vai agir intervindo na vida daquela pessoa de uma maneira mais concreta. Muito bem. Então, nenhuma prece ela se perde, sabe? Tudo tem uma potencialização a partir do momento em que a gente faz essa prece com sinceridade. É porque a gente tem um hábito de muito pedir somente para a gente, né? Sim. A gente tem aquela atitude sempre preocupada com a gente primeiro, a gente segundo, a gente mesmo terceiro, quarto, quinto, a gente o último. Sim. E a gente às vezes esquece de pedir por alguém, né? Interceder por alguém. Então, nesse sentido, Ives, todas as nossas rogativas a Deus, elas são atendidas? Elas são atendidas. Todas as nossas rogativas, elas são atendidas. Mas nem sempre como a gente acha que elas deveriam ser. Porque o que acontece? Todo o atendimento de Deus de uma prece tem um caráter educativo. Sim. Então, muitas vezes, a gente estabeleceu, através da pergunta do Livro dos Espíritos, uma diferença entre a prece dos lábios e a prece do coração. Do sentimento. Então, muitas vezes, você está formulando algo verbalmente, mas o seu coração está pedindo outra coisa que não necessariamente aquela. E Deus te responde dentro da sua intenção ao formular uma prece. É por isso que, muitas vezes, quando o nosso pedido ele é atendido, a gente não sabe compreender. Eu vou dar um exemplo que é muito comum e muito simples para os telespectadores poderem compreender essa questão melhor. Às vezes a pessoa está
passando por dias de estresse no seu dia a dia. E aí, por um momento, ela para antes de sair para o trabalho e fala assim, meu Deus, hoje dai-me paciência. E aí ela pega o seu veículo e sai. No caminho, ela toma uma fechada de outro carro, uma fechada terrível que ela chega a quase bater. Aí ela se irrita, né? E fala assim, meu Deus, mas eu não te pedi. Então, justamente foi a fechada. Por quê? Deus, ele sempre responde, mas conclamando de nós um determinado esforço para a conquista daquilo. Isso, atitude. Então, o que ocorre? Às vezes a gente pede alguma coisa, Deus responde naquela direção, mas nós não sabemos compreender, porque Deus sempre tem uma finalidade educativa ao ele atender aos nossos pedidos. Então, é mais ou menos por aí. Neste caso, então, quer dizer, nessa fechada no trânsito, você está pedindo, você deveria agradecer, então, a Deus pela oportunidade. Porque seria uma prova, um tipo de prova para você, para exercitar em você uma atitude de paciência. De paciência. Não de reclamação naquele dado instante. Não de reclamação naquele dado instante, porque Deus, ele sabe das nossas necessidades mais do que nós. Então, nós temos que pensar como Paulo de Tarso dizia, né? Quando eu era criança, pensava como criança, me portava como criança, falava como criança. Quando atingi a idade adulta, abandonei as coisas próprias de criança. Então, perante Deus, nós somos crianças. Pois é. Então, muitas vezes, a criança ela não compreende uma determinação do pai. Mas aquele pai, ele sempre está destinando o melhor para o filho, porque ele já passou por aquilo, porque ele já compreende aquela etapa. Então, Deus não necessariamente passou por nós. Jesus, sim. Passou pelo aquilo que a gente tá vivendo agora. Então, Ele sabe melhor do que nós aquilo que a gente precisa para evoluir. O melhor para nós, no caso. O melhor para nós. E realmente Deus sempre atende aquilo que talvez para nós seja mais útil do que, às vezes, preencher aquele momento. Porque nós somos pessoas muito cheias de ilusões, né? Sim. Às vezes, por exemplo, pedimos a Deus, oh, meu Deus, me ilumine para que eu ganhe na loteria. Ganhe um prêmio enorme na loteria. Seria bom para a gente ganhar na loteria? Então, Deus sabe o que é bom para nós, realmente. Ô, mediante tudo isso aí, quando Jesus nos pronunciou para nós que nós haveríamos de vigiar os nossos pensamentos e orarmos, isso realmente funciona? Até que ponto essa vigilância, essa oração, realmente nos veria prevenir de alguma coisa, de alguma atitude, ou talvez de algum evento que a gente não esperava? Sim. A pergunta 660 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade o seguinte: a prece é capaz de tornar o homem melhor? E a espiritualidade responde que a prece, sim, é capaz de tornar o homem melhor, porque dentro do clima da prece, a pessoa se previne contra as tentações. Então é um grande mecanismo de autoproteção contra as tentações que nós venhamos a sofrer ao longo do caminho. Então a pessoa se protege. E a partir do momento em que a pessoa se protege, a resposta também nos coloca que a gente estabelece conexão com a espiritualidade superior. Então vejamos que a oração e a vigilância, como preconizava Jesus, ela é importante para que a gente não venha a vacilar dentro das nossas tendências infelizes. É como se fosse um mecanismo de resistência. Sim. Um mecanismo de resistência ante aquilo que pode nos levar a quedas existenciais. Ante aquilo que pode nos levar a deslizes, muitas vezes, que a gente vai comprometer a existência toda. Então, quando Jesus nos coloca orar e vigiar, é para que a gente possa manter determinada constância, a fim de que a variação vibratória nossa não possa não nos levar a cometer deslizes em desfavor da nossa evolução espiritual. Então, você está dizendo que sim, pela oração a gente eleva. Sim. E aí, nesse caso, elevando-se pela oração, a vigilância seria manter naquele patamar que você atingiu. Manter naquele patamar, evitando as oscilações. Evitando, pelo menos, as oscilações mais abruptas, porque oscilar a gente sempre vai. Agora, o problema é até que ponto você desce nessa oscilação. Então, a vigilância, vamos dizer assim, ela não solicita de nós
um estado de santidade permanente e plena. Mas a vigilância, ela te protege contra quedas possíveis mais drásticas. Fracassos. Porque variação de humor... A gente sempre tem, todos nós sempre tem. Ora você está mais triste, ora você está mais alegre, ora você sente algum sentimento assim de mais indignação. Isso é muito natural. Só que a gente tem que observar que quando Jesus coloca essa vigilância, ele está preconizando para nós, ele está recomendando para nós, para que a gente possa, vamos dizer assim, ter um controle de qualidade dentro dessa variação, para que a gente possa não descer tanto. Então é dessa forma, Vicente, que a gente tem que compreender essas palavras de Jesus. Oi, mediante isso aí, então, nós podemos fazer uma distinção entre a reza, popularmente conhecida, né, que é uma atitude não mental, mas uma atitude verbal, diferente da oração em si. Quer dizer, a reza é o que normalmente nós fazemos. Sim. Pai nosso que estais nos céus. Diferenciar a era da verdadeira oração? Sim. A reza é um caminho válido, porque o próprio Kardec, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz uma coletânea de orações. Isso. Essa coletânea de orações não é para que a gente possa encará-las de uma maneira ritualizada, fazer daquilo um ritual, mas é para se destinar àquele que tem uma certa dificuldade em formular. Eu já compreendi, eu já conversei com muita gente que me disse assim, Ives, eu tenho muita dificuldade de fazer oração porque a minha formulação ela é deficiente. Kardec, ao observar isso, colocou para nós a coletânea de prece, que no caso seria a reza, que ainda está a um passo da verdadeira oração, mas que já é uma introdução. Isso. Então a reza, como se diz, a reza repetida, ela é um treinamento. Ela é um treinamento, ela é um adestramento para que um dia ela possa se incorporar e fazer sentido nessa direção que a gente colocou da movimentação de sentimentos. Então, muitas vezes você começa de uma maneira automatizada, mas já é um começo, desde que você tenha consciência de que você precisa buscar cada vez mais uma sinceridade do propósito ao se direcionar ao Criador. Então, neste caso, nós podemos dizer, então, que de uma forma ou de outra, a verdadeira oração é atitude. É atitude. É ação. É ação. Né? Ação que move. Ação que realmente você tira de dentro para fora as energias. Sim. Então, a verdadeira oração, então, neste caso, é atitude. Porque nós temos o hábito muito somente de pedir pelos lábios. Mas na hora de agir, a gente age menos e pede mais verbalmente. Sim. Então, nós podemos concluir, então, Ives, de que há uma diferença enorme, então, em relação à verdadeira oração, que é a atitude, do que nós fazemos formalmente durante o tempo todo, que é a reza. Sim. Eu gostaria, então, Ives, já que nós estamos chegando para a finalização do programa de hoje, dessa grande sala de aulas, onde estamos discorrendo a respeito da verdadeira atitude, que é a oração constante, permanente do orador, eu pediria a você que terminasse o nosso programa pronunciando aquela oração que Jesus Cristo nos ensinou há 2000 anos atrás. Sim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com essa oração, amigos ouvintes, telespectadores da TV Candidez, a gente deseja que todos vocês tenham nesse dia de terça-feira um dia repleto de muita luz, de muita paz, de muita energia, essa energia divina que permeia todas as coisas, tudo no universo, que vocês sejam capazes, nesse momento, das atitudes interiores de cada um de vocês, pronunciar a Deus, não somente pedindo a Ele, mas como também agradecendo a Ele pelas dádivas que o céu nos proporcionou e louvando o seu santo nome, dizendo a Ele graça por tudo e que nós realmente temos por Ele um amor enorme por tudo que Ele nos faz, por tudo que Ele nos proporciona até o presente momento.
Que todos vocês tenham muita paz, muita alegria, muita luz nesse dia e em toda essa semana. Fica com Deus, muita paz, fica com Cristo. Que sua luz, Jesus, nos ilumine, nos proteja e nos ampare sempre. Um bom dia para todos.